Frequentemente ouvimos a expressão "os escolhidos", e ela quase soa como um mito, uma lenda. Mas e se eu te dissesse que os escolhidos não nascem, mas são feitos? Eles são forjados por meio de uma série de testes que a maioria das pessoas nem sequer reconhece. Esses testes não são físicos, não são algo que você possa ver ou medir com ferramentas. Eles são espirituais, mentais e emocionais, e são os maiores desafios que uma pessoa pode enfrentar. Poucas pessoas passam por eles e ainda menos conseguem superá-los. Mas aqueles que conseguem saem do outro lado para sempre transformados. A vida em si é um teste, mas nem todos recebem o mesmo teste. Existem níveis nisso, e quanto mais fundo você vai, mais intensos os desafios se tornam. Os escolhidos são aqueles dispostos a enfrentar os testes mais difíceis, não porque querem, mas porque não têm outra opção. Eles sentem um chamado interno, profundo e inabalável, que diz: você deve passar por isso, não é opcional e também não é glamuroso. Esses testes vão te levar ao limite, vão te fazer questionar tudo, até mesmo quem você pensa que é. Mas, se você conseguir suportá-los, sairá do outro lado transformado. O primeiro teste começa quando você é desafiado a confrontar a verdade sobre quem você realmente é. Passamos tanto tempo construindo uma imagem de nós mesmos, uma máscara que mostramos ao mundo. Nos definimos pelos nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nossas posses. Mas o primeiro teste tira tudo isso. Ele te força a olhar no espelho e ver quem você é sem a máscara. Esse momento é aterrador para a maioria das pessoas, porque é como olhar para o abismo. Quem é você quando não está sendo definido pelo mundo externo? Quem é você quando tudo o que você pensava que era é retirado de você? Muitas pessoas não conseguem enfrentar esse primeiro teste. Elas voltam atrás, se refugiam no conforto das suas ilusões. Mas os escolhidos, aqueles destinados a algo maior, não se afastam. Eles ficam lá, olhando para o espelho, para o abismo, e se perguntam a pergunta mais difícil: quem sou eu realmente? Você já se perguntou isso? Não como um pensamento passageiro, mas como uma questão profunda, que não te deixa em paz até que você encontre a resposta? O segundo teste é o teste da solidão. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente cercados de barulho, redes sociais, trabalho, amigos, família. Mas para passar nesse teste, você deve estar disposto a ficar sozinho, não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Você deve ser capaz de ficar em silêncio consigo mesmo, de confrontar seus próprios pensamentos, medos e desejos. E nesse silêncio, você começará a ouvir algo diferente. Uma voz que sempre esteve lá, mas que foi abafada pelo barulho do mundo. Essa é a sua voz interior, o seu verdadeiro eu chamando por você. Você consegue ouvi-la? A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque tem medo do que pode ouvir. Mas os escolhidos abraçam o silêncio. Eles sabem que é nele que reside a verdade. Os testes mais difíceis não são os que desafiam o corpo, mas os que desafiam a alma. E o terceiro teste é talvez o mais difícil para muitas pessoas: o teste de desapego. Nós nos agarramos a tantas coisas na vida: rancores, expectativas, decepções. Carregamos o peso do passado nos ombros e isso nos arrasta para baixo. Mas, para passar nesse teste, você deve estar disposto a soltar tudo, a liberar sua necessidade de controlar os resultados, as pessoas, as coisas. Isso não significa que você deixa de se importar, significa que você para de se apegar. Você confia que o que é para você virá até você e o que não é, vai embora. Desapegar não é um ato de fraqueza, mas de grande força. Mas aqui está a questão: o desapego não acontece de uma vez. É um processo. Você precisa se lembrar constantemente de liberar, de confiar,
E justamente quando você pensa que dominou, a vida te joga algo que te faz querer se apegar de novo. Nesses momentos, você deve se perguntar: estou disposto a soltar até mesmo isso? Quanto você está disposto a liberar para ser livre? Se você passou pelos 3 primeiros testes, já começou a se transformar. Mas a jornada não fica mais fácil a partir daqui. Na verdade, ela fica mais difícil. O 4º teste é um que já quebrou até as almas mais fortes. A noite escura da alma. Esse é o teste onde tudo o que você pensava que sabia, tudo o que você acreditava, é virado de cabeça para baixo. É como se o próprio universo estivesse te testando, perguntando: quanto de escuridão você consegue suportar antes de perder sua luz? Na noite escura da alma, você é mergulhado em um período de intensa turbulência interior. Parece que o mundo inteiro está desmoronando ao seu redor. Relacionamentos desmoronam, caminhos profissionais desaparecem, seu senso de propósito se dissolve e você fica com nada além de perguntas. Por que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? E o mais importante, eu vou conseguir sair dessa escuridão? Mas aqui está o segredo. A noite escura da alma não é uma punição, é uma purificação. É uma fase necessária na sua evolução espiritual. A escuridão não está lá para te destruir, mas para tirar de você tudo o que não é verdadeiramente seu. É nos momentos mais sombrios que você encontra sua luz mais profunda, mas somente se conseguir suportar. A maioria das pessoas, quando enfrenta esse teste, cai na desesperança. Elas desistem, se perdem na escuridão. Mas os escolhidos não perdem a esperança, não cedem ao desespero. Eles sabem que a escuridão é temporária, que é apenas uma fase. Eles continuam seguindo em frente, mesmo quando não conseguem ver o caminho à frente. Eles confiam que há luz no fim do túnel, mesmo que ainda não consigam vê-la. Mas deixe-me te perguntar, como você reage quando tudo desmorona? Você entra em pânico? Tenta agarrar as peças da sua vida que estão caindo, desesperadamente tentando mantê-las juntas? Você deixa tudo cair, confiando que o que deve ficar vai ficar e o que deve ir vai embora? O 5º teste é o teste da fé. Não é uma fé religiosa, mas fé em si mesmo, no universo, na vida em si. Quando você está na noite escura da alma, você precisa ter fé de que a escuridão não é permanente, de que há um plano maior em ação, mesmo que você não consiga vê-lo. Esse é talvez um dos testes mais difíceis, porque ele exige que você acredite em algo que não pode ver, algo que não pode provar. Ele exige que você confie no invisível, que acredite que tudo está acontecendo por um motivo, mesmo que esse motivo ainda não seja claro para você. A fé não é cega, não é ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. A fé é reconhecer a dor, senti-la plenamente e, ainda assim, escolher acreditar que há um propósito nisso tudo. Ela é sobre confiar que o universo não está contra você, mas trabalhando a seu favor, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. E aqui está a verdade. Quando você está na noite escura da alma, sua fé será testada repetidamente. Você será tentado a perder a esperança, a desistir, a acreditar que a escuridão é tudo o que existe. Mas os escolhidos resistem. Eles mantêm sua fé, mesmo quando parece que não há mais nada em que segurar. Eles continuam a avançar, mesmo quando cada passo parece os levar mais fundo na escuridão. Então me pergunto, quão forte é a sua fé? Você consegue segurá-la quando tudo ao seu redor está desmoronando? Você pode confiar no invisível, no desconhecido, mesmo quando o caminho à frente está escuro? Em algum momento, quando você já esteve no escuro por tempo suficiente, quando lutou contra as dúvidas, os medos e as perguntas, você chega a um precipício. Esse é o início do 6º teste, o teste da rendição. Se você chegou até aqui, já provou que é forte,
resiliente e capaz de suportar imensa dor e incerteza. Mas esse teste não se trata de força. Ele se trata de abrir mão do controle. Se trata de se entregar ao fluxo da vida, às forças muito maiores que a sua vontade individual. E de muitas maneiras, esse é o teste mais difícil de todos. Nós, seres humanos, adoramos estar no controle. Planejamos, organizamos, estrategizamos, tentamos moldar nossas vidas, nosso futuro, nossos relacionamentos de acordo com nossos desejos e expectativas. Mas a vida nem sempre segue nossos planos. Na verdade, muitas vezes, ela nos leva em direções que nunca antecipamos, às vezes dolorosas, às vezes alegres, frequentemente misteriosas. Os escolhidos são aqueles que entendem que o controle é uma ilusão. Eles entendem que há uma inteligência maior em ação, uma força que sabe muito mais do que a mente humana limitada poderia saber, e estão dispostos a se entregar a essa força, a abrir mão da necessidade de controlar o resultado. Mas rendição não significa desistir. Não significa que você pare de se importar ou de lutar. Significa que você para de resistir. Significa que você para de lutar contra a corrente da vida e se permite ser levado por ela. Imagine que você está nadando em um rio. Se tentar nadar contra a corrente, você vai se exaurir e não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você se entregar ao fluxo do rio, será levado sem esforço para onde precisa ir. Isso é o que é se entregar à vida. Nesse teste, você será desafiado a abrir mão de mais do que apenas seus planos. Talvez você precise abrir mão da sua identidade, do seu ego, da ideia de quem você acha que é. Talvez você precise se entregar aos seus desejos, aos seus apegos, até mesmo aos seus sonhos. Esse tipo de rendição não acontece da noite para o dia. É um processo que exige confiança. Confiança na vida, confiança em si mesmo, confiança no plano maior que está se desdobrando, mesmo que você não consiga vê-lo. Agora, considere isso. Quanto da sua vida você gasta tentando controlar as coisas? Com que frequência você resiste ao jeito que as coisas são, desejando que fossem diferentes? O que aconteceria se você parasse de resistir? O que aconteceria se você deixasse de lado a necessidade de controlar cada resultado e simplesmente confiasse que o que acontecer é exatamente o que precisa acontecer? O teste da rendição não é sobre fraqueza, mas sobre força. Força para deixar ir. É sobre coragem. Coragem para confiar no desconhecido. A maioria das pessoas nunca passará por esse teste, porque rendição parece derrota, parece desistir. Mas os escolhidos sabem que a rendição não é o fim, é o começo. É o momento em que você finalmente se alinha com o fluxo da vida, quando você para de lutar e começa a permitir que a vida te guie. Se entregar à vida não significa que você perde seu poder, ao contrário. Significa que você se alinha com um poder muito maior que o seu. Significa que você acessa a inteligência infinita do universo, uma inteligência que sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Mas para acessar esse poder, você primeiro precisa abrir mão da ilusão de que está no controle. Deixe-me te perguntar isso. Você pode se entregar? Você pode deixar de lado a necessidade de controlar cada aspecto da sua vida? Você pode confiar que a vida sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe? Esse é o teste que separa os escolhidos do resto. É o teste que exige que você solte o volante e permita que a vida te leve para onde você precisa ir. E aqui está o paradoxo. Quando você se entrega, quando deixa de controlar, você ganha mais controle. Mas não é o controle que você imagina. Não é o controle de manipular os resultados ou forçar as coisas a acontecerem do seu jeito. É o controle que vem de estar em harmonia com a vida, de estar alinhado com o fluxo do universo. Quando você está nesse estado de rendição, tudo acontece sem esforço e você se encontra exatamente onde precisa estar.
exatamente quando precisa estar lá. Mas esse tipo de rendição exige confiança, exige fé, exige que você se lance no desconhecido, no mistério da vida, sem precisar saber todas as respostas. Você consegue fazer isso? Você consegue se lançar no desconhecido e confiar que será guiado, que será apoiado, mesmo quando não consegue ver o caminho à frente? Esse é o teste da rendição. E é um dos testes finais que os escolhidos devem suportar. Somente aqueles que realmente conseguem se entregar, que conseguem se entregar ao fluxo da vida, passarão nesse teste. E aqueles que passarem descobrirão que a vida tem muito mais reservado para eles do que jamais poderiam imaginar. Se você chegou até aqui, se passou pelo teste da rendição, você já está entre os poucos que resistiram aos testes mais difíceis. Mas ainda há um teste final que resta e é o mais profundo de todos. É o teste do despertar. O momento em que você finalmente entende o seu propósito, quando vê a verdade final que tem guiado você o tempo todo. O teste final não é um teste de resistência, mas de percepção. Não se trata do que você pode fazer, mas do que você pode ver. Esse é o momento em que o véu é levantado e você é capaz de ver o mundo e a si mesmo como eles realmente são. É o momento em que você desperta para o seu propósito. Quando entende por que passou por todos os testes, por que suportou a dor, a escuridão, a incerteza. Os escolhidos não são escolhidos porque são especiais. Eles são escolhidos porque escolheram despertar. Eles escolheram ver a verdade, mesmo quando isso é desconfortável, mesmo quando desafia tudo o que acreditavam. E a verdade que eles despertam é esta: você não está separado da vida. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é a própria vida se expressando através de uma forma única, através de uma jornada única. O teste final é perceber que todas as lutas, todos os testes foram feitos para te aproximar dessa verdade. Eles foram feitos para remover as ilusões, as falsas identidades, os desejos egóicos, para que você possa ver a realidade mais profunda que está por trás de tudo isso. E essa realidade é: você está aqui por uma razão. Você está aqui porque a vida quis experimentar a si mesma através de você. O seu propósito não é algo que você tem que encontrar fora de si. Ele é algo que você já está vivendo, a cada momento de cada dia. O teste final pede que você acorde para essa verdade, que veja que você não está separado do universo, mas é uma parte integral dele. E quando você despertar para essa verdade, tudo muda. Você não sente mais a necessidade de controlar, porque entende que a vida já está se desdobrando perfeitamente. Você não sente mais a necessidade de buscar o seu propósito, porque percebe que o seu propósito é simplesmente ser, experimentar, expressar a vida da maneira que for mais verdadeira para você. Mas esse despertar não é o fim da jornada, é o começo de uma nova. Quando você passar por esse teste final, você não estará mais preso às limitações da mente, do ego, dos medos. Você será livre, livre para viver sua vida com propósito, com significado, com alegria, livre para criar, amar, explorar, sem o peso do medo ou da dúvida. Esse é o presente do teste final. Esse é o prêmio por suportar os testes mais difíceis que apenas os escolhidos conseguem passar. E agora eu te pergunto, você está pronto para despertar? Você está pronto para ver a verdade sobre quem você é e por que está aqui? A jornada não é fácil, os testes não são fáceis, mas se você conseguir suportá-los, se passar pela escuridão, pela incerteza, pela dor, você descobrirá que o que te espera do outro lado é mais do que você jamais poderia imaginar. Este é o caminho dos escolhidos. Não é um caminho para os fracos de coração.
É um caminho para aqueles que estão dispostos a enfrentar os testes mais difíceis, a suportar os desafios mais profundos e a sair do outro lado despertos, transformados e livres. E agora, a pergunta é: você é um dos escolhidos?